Expulsos de casa pela guerra, milhares de sírios agora enfrentam uma outra ameaça: o frio nos campos de refugiados. Milhares de sírios fugiram da guerra para encontrar proteção nos campos de refugiados, mas aqui eles enfrentam outra ameaça: o frio. O que posso te dizer? A única coisa que pedimos, o mais importante, é o aquecimento. Precisamos de aquecimento para essas crianças. Durante 10 dias não houve cobertores ou colchões. Nós somos 7 em nossa família e dormimos um ao lado do outro. Não havia aquecimento, apenas frio. Neste campo, que tem 17 mil pessoas em 2.550 tendas, as temperaturas caem para 4 graus à noite. A falta de medicação agrava a situação, principalmente de crianças. Embora não haja números, vários morreram de doenças causadas pelo frio. Queremos voltar, mas nossas casas estão destruídas. Há minas em todos os lugares, especialmente perto da mesquita, onde a maioria dos combates ocorreu. De acordo com a ONU, dos mais de 6 milhões de sírios deslocados no interior do país em guerra, 750 mil vivem em campos ou abrigos improvisados. Um editor italiano lançou um gibi sobre cristãos perseguidos. A ideia dele é chamar a atenção para esse problema. Esta é Erbil no Iraque. As imagens são de dezembro de 2014. Alguns meses antes, milhares de cristãos tiveram que fugir de suas casas devido à chegada do Estado Islâmico às planícies de Nínive. Essa procissão foi a primeira manifestação pública de fé que eles conseguiram fazer desde então. Para a ocasião, o Papa Francisco enviou esta mensagem de vídeo. Este é o mesmo momento, mas em forma de quadrinhos. Esses esboços fazem parte de um novo livro criado para mostrar o sofrimento dos cristãos em todo o mundo. Ele se chama Cristãos Perseguidos, os mártires de hoje para a cruz. Os quadrinhos não são apenas para crianças. É uma expressão gráfica, que junta imagens e narrações. Portanto, deste ponto de vista, é mais eficaz, porque apresenta o foco mais claramente e tem a vantagem de unir jovens e adultos, ou seja, unir o público-alvo com o mesmo trabalho. A gravidade da perseguição que os cristãos sofrem por simplesmente serem eles próprios não é muito conhecida. De acordo com estatísticas recentes, cerca de 215 milhões de cristãos em 50 países são marginalizados, assediados, discriminados ou mesmo mortos. Talvez nos tornamos mais conscientes da perseguição aos cristãos desde que o Estado Islâmico surgiu, mas deveríamos ter percebido isso antes. É uma tragédia, um fenômeno enorme, que nós, como cristãos europeus, muitas vezes subestimamos ou não percebemos. Os cristãos já foram vítimas de violência antes do jihadismo no Oriente Médio. No estado indiano de Orissa, no verão de 2008, dezenas de extremistas hindus assassinaram mais de 100 cristãos e destruíram 300 igrejas. Na Argélia, em 1996, os radicais islâmicos sequestraram 7 monges trapistas e os mataram. Suas cabeças foram encontradas em uma vala na estrada. A perseguição aos cristãos abrange o globo de um extremo a outro e até inclui lugares onde é ilegal acreditar em Deus. O buraco negro do planeta para a liberdade religiosa é a Coreia do Norte. Lembremos que nenhum só padre existe lá. Oficialmente, não há cristãos. Se alguém professa sua fé ou é suspeito de fazê-lo, são enviados para um campo de concentração com outros que também são suspeitos. A única opção que eles têm é fugir para a China, outro país onde os cristãos são perseguidos. Iniciativas como esses livros ilustrados nos lembram que os heróis não são fantasia. Aqueles que estão dispostos a ir tão longe e morrer por defender suas crenças são verdadeiros heróis, em carne e osso. Você já ouviu falar do rito tridentino? Esse ano a igreja lembra os 10 anos de um documento emitido pelo Papa Bento XVI que facilita a celebração da missa nesse rito. A Renata Santos mostra os detalhes para nós. A essência é a mesma: ofertório, consagração e comunhão.
Sim, é a mesma, mas o rito extraordinário ou missa tridentina, como é conhecida, tem algumas particularidades. As orações, o cânon rezado em voz baixa. Nós vamos apresentar as principais a você. Antes de acompanhar a missa, vamos mostrar detalhes importantes que são mantidos até hoje para preservar a tradição. A gente vai acompanhar o Padre Jonas, que já está se preparando para se paramentar. O interessante para a gente mostrar para você que está acompanhando a reportagem é que os paramentos também são diferentes do rito ordinário. E é isso que a gente vai mostrar para você. A primeira peça é que geralmente não se usa mais, alguns padres até conservam, é chamado hábito. O hábito é a primeira peça que o padre coloca sobre a cabeça primeiro, para simbolizar a coroa de espinhos, porque a missa é a renovação do sacrifício da cruz. Esta peça nós chamamos de alva, é para lembrar aquela vestimenta que Jesus colocou, ou melhor, que Herodes colocou em Jesus e devolveu então a Pilatos para dizer que ele estava louco, que não estava com o uso das faculdades. E Nosso Senhor, ele foi amarrado na sua paixão. Neste rito, a história é cruzada. Quando o bispo celebra, aí ele coloca solta, para simbolizar que o poder do bispo é maior que o do padre. Comumente, nos paramentos, provavelmente nos paramentos romanos, tem uma grande cruz atrás, para que todo mundo se lembre que o padre, como Jesus, está carregando a cruz. Que vamos fazer exatamente isso agora. Então, assim o padre está paramentado. Mas eu gostaria também, só de mostrar aqui, o cálice. O padre, ele leva o cálice consigo para o altar. E uma outra curiosidade, pessoal, é que as mulheres utilizam um véu durante a celebração. As casadas utilizam o véu preto e as solteiras o branco. Eu já estou com o meu aqui, porque daqui a pouquinho já começa a missa e eu tenho que me preparar. O que distingue o rito nas duas formas, talvez a parte mais aparente, vamos dizer, seria o uso do latim, que é empregado e é obrigatório na celebração do usus antiquior da missa. Glória Patri, et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Geralmente, a missa nova ela é celebrada no altar chamado Versus Populum, de frente para o povo. E a missa antiga é celebrada Versus Deum. Não que o padre fique de costas para o povo, ele está na direção do povo, voltado para o crucifixo, voltado para o altar. As leituras e o evangelho são feitos na linguagem do país. A parte essencial da Santa Missa, o cânon, é único na missa antiga. No caso, o cânon romano, a oração eucarística de número 1. Já a missa nova tem várias orações eucarísticas, ou seja, vários cânones para diversificar. São Paulo, apóstolo aos Romanos. Irmãos, sabeis que já é hora de despertarmos do sono. Para seguir os costumes, os acólitos também levantam a casula do padre na hora da consagração. Porque certamente as roupas eram pesadas, os paramentos pesados. Na hora que o padre levantar a hóstia, podia então causar algum incômodo aquelas vestimentas. Então ele levantava para favorecer o momento que o padre levanta a hóstia e levanta o vinho. Permaneceu isso apenas como uma conservação de uma tradição. E uma outra curiosidade é que aqui, no meio do altar, sob a toalha, fica a pedra d'Ara, que contém as relíquias de mártires. Aqui, no caso, estão as relíquias de São Timóteo e Santa Vitorina. É costume também, depois de Leão XIII, de nós rezarmos as orações ao pé do altar, após Santa Missa, chamadas orações leoninas, que consiste em 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha, uma oração pela Igreja e uma oração a São Miguel Arcanjo.
Fructum ventris tui, nobis. Me move a participar da missa tridentina é o fato de que ela é um culto mais solene, né? Mais reservado a Deus mesmo. E que o foco da missa mesmo é o sacrifício de Cristo, né? E que aparece na missa mesmo é o altar, né? Que esse que é o importante. Eu também vou na Missa Nova, eu sou acólito, inclusive, da Missa Nova. Estou aprendendo ainda da Missa Tridentina, mas na questão de desenvolvimento espiritual e de fé, eu creio que a Missa Tridentina é melhor para mim nessa questão. A gente aderir à forma tradicional não está contra a igreja. Porque, como diz o Papa, é a mesma forma de oração, lex orandi. São duas maneiras, mas a mesma fé, a gente reza baseado na mesma fé. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenitud celet terra, glória tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. A seguir, uma mensagem do secretário-geral da CNBB para o ano novo. É no próximo bloco.